Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, Regina Álvares, e a Patrícia Mesquita, no Café Literário com a Iluminari. Nós estamos dando sequência à leitura do livro Sete Hábitos, de pessoas altamente eficazes, lições para transformação, poderosas para a transformação pessoal, do Stephen Covey. Nós estamos na parte 2 do livro, como nós conversamos em alguns vídeos, ele trabalha com uma metodologia parte um, onde ele traz todo um referencial conceitual, teórico, e a parte 2 falando sobre os hábitos. Nós estudamos, encerramos no vídeo passado, o hábito um, ser proativo. Inclusive, estamos com tarefas que eu espero que você também tenha se dado a oportunidade para criá-la. Eu e a Patrícia, nós estamos aqui, ó. Agora nós vamos monitorar a tarefa que a gente criou, para que a gente, no final, possamos, no dia 7 de setembro de 2024, que 30 dias depois, conforme orientação, nós possamos trocar o que aconteceu. E hoje nós estamos no hábito 2. Comece com o objetivo em mente. Nós estamos na página 118, dentro deste hábito, princípios da liderança pessoal. Vamos lá então, Pati? Vamos lá. Já começa com um trecho de Oliver Holmes que fala: o que existe atrás de nós e o que existe à nossa frente são problemas menores, se comparados com o que existe dentro de nós. Concordo Já peguei o plenamente. marca-texto já para. Já pode, porque eu fiz uma setona aqui, ó, quando eu vi. Use isso, dona Regina. Então, vejam que já aqui na nossa mensagem, já coloca que a maior arte da conquista para ter o seu sucesso sustentável é trabalhar a si mesmo. Então, é a coisa que vai demandar um esforço e vão ser criados desafios, como nós estávamos conversando um pouquinho antes da gravação, sobre a gente vai criando uma série de crenças, vai desenvolvendo hábitos anteriores, e o quanto é desafiador fazer a mudança, a ressignificação. E isso dá um período de estranhamento conosco mesmo. A gente começa a olhar para si mesmo e fala: Meu, eu não tenho essa dificuldade, o que está acontecendo? É uma reflexão. O quanto a gente precisa estar olhando para dentro de nós e analisando o que está acontecendo para compreender melhor os nossos resultados e as nossas atitudes. Então vamos lá, página 118. Para ler as próximas páginas, por favor, providencie um lugar onde possa ficar sozinho e evite ser interrompido, já que já dá um medo, né? Já. Tire tudo da cabeça, a não ser o que estiver lendo e o convite que farei. Aqui já dá uma. O que será que vai acontecer? Não se preocupe com seus compromissos, negócio, família ou amigos. Apenas abra sua mente e me acompanhe de perto. Construa uma imagem mental da sua pessoa comparecendo ao enterro de um ente querido. Com os olhos da mente, observe enquanto guia até o local do velório, estaciona o carro e sai. Quando entra no prédio, percebe as flores, a música suave do órgão. Você repara nos rostos dos amigos e da família à medida que entra. Sente que todos compartilham a dor da perda e a alegria de terem conhecido aquela pessoa. Tudo isso é irradiado pelo coração dos presentes. Quando você caminha pelo local e olha dentro do caixão, de repente, dá de cara com você mesmo. Este é o seu velório, daqui a 3 anos. Uau!
Todas aquelas pessoas vieram homenageá-lo, demonstrar o amor e o carinho que sentem por você. Ao sentar-se e aguardar o início do serviço fúnebre, você olha para o programa em suas mãos. Haverá 4 oradores. O primeiro é alguém da sua família, imediata e ampliada. Filhos, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, tios, primos e avós que vieram de diversos pontos do país para seu enterro. O segundo orador é um de seus amigos, alguém que pode dar uma ideia de quem você era como pessoa. O terceiro orador é do meio profissional ou local do trabalho. E o quarto pertence à sua igreja ou organização comunitária a qual pertence. Agora pense profundamente: o que dirão esses oradores sobre você e sua vida? Qual é o tipo de marido, esposa, pai ou mãe que gostaria que fosse descrito? Que tipo de filho, filha ou primo? Que tipo de amigo e colega de trabalho? Que tipo de caráter gostaria que eles tivessem descrito? Quais as contribuições e conquistas você gostaria de ver recordadas? Olhe cuidadosamente para as pessoas à sua volta. Que papel você gostaria de ter desempenhado na vida delas? Antes de continuar a ler, desligue alguns minutos para anotar suas conclusões. Isso aumentará sobremaneira sua compreensão pessoal do hábito 2. Veja que eu e a Patrícia, nós temos lido o livro ao longo de um mês já. Sim. E esse exercício já é algo que faz parte da nossa vida. Me lembrei, Paty, quando eu participei de uma imersão no qual a gente foi ao nosso velório. Ah, eu E recordo que você comentou. isso, e tinha um caixão, todas as cadeiras, pessoas sentadas, e a gente tinha que olhar o caixão. Eu jamais podia supor que quando eu olhasse para o caixão, teria um espelho e eu me depararia comigo mesmo. Era o meu velório. Então, assim, já sei como é essa sensação de velório. E aqui é um convite para a gente refletir sobre a pessoa que nós somos, se ela diz respeito à pessoa que a gente gostaria de ser. Em várias áreas da nossa vida, aqui ele apresentou os oradores no que diz respeito aos nossos relacionamentos, à nossa família, ao nosso trabalho, e foi colocando reflexões. Você é a esposa ou o esposo que você gostaria? Filho ou filha que você gostaria? Amigo, colega de trabalho? Porque as nossas ações, elas vão ser um reflexo daquilo que eu gostaria. Para mim, o importante dessa reflexão é justamente nós podermos olhar para a pessoa que somos, olhar para trás e vermos a pessoa que fomos e ter a oportunidade de tornar aquilo que a gente gostaria, se acaso quem somos não estiver do jeito que nós gostaríamos de ver. Então, essa abertura, ele já começa o livro com uma abertura. Gente, deixe o passado, mais ou menos isso. Olhe para o presente e veja quem você quer ser, porque o seu futuro vai depender da pessoa que você é e não da pessoa que você virá a ser, mas quem você é hoje, da construção que você fará degrau por degrau, tijolinho por tijolinho, para chegar onde você gostaria. Então, para mim, esse comecinho, Paty, ele me trouxe essa reflexão. O que que trouxe para você? Eu já vim até de preto pro velório. Eu pensei em algumas coisas assim, né? O tanto na hora de fazer o exercício durante a leitura, que eu fiquei bem
feliz que eu falei assim, ah, mas uma pessoa só, eu queria mais pessoas, ia ter mais gente da família, mais amigos, né? É, e foi bem tranquilo, não tenho medo da morte, enfim, mas assim, nesse sentido de pensar, né? Daqui a 3 anos, então, o que que eu teria feito? A gente sempre pensa que tem um prazo limitado, que não vai acontecer com a gente, enfim, e aí quando acontece, a gente fica, ah, a vida é um sopro, realmente, só que a gente tem que lembrar disso sempre, né? Não só quando acontece alguma coisa e viver todos os dias, não é quando acontece algo grandioso que a gente vai então aproveitar e classificar, né? Esse foi um dia feliz, esse foi um dia triste. Então, aproveitar sempre e pensar na nossa limitação, na nossa finitude. Também me lembrou um documentário que eu e os documentários da Netflix, né? Sou uma pessoa curiosa, para não dizer fofoqueira. Eu gosto de saber da vida das pessoas, então eu vou lá no documentário da Netflix e aí eu estava assistindo faz menos de um mês sobre um poderoso empresário dos Estados Unidos, que ele tinha uma empresa de aviação, ele que lançou os Backstreet Boys, várias outras bandas. O cara tinha dinheiro assim. No dia 11 de setembro, no dia do atentado, para a gente ter uma ideia do poder dele, nenhum avião podia decolar em Nova York. E ele ligou diretamente para o Bush e o Bush liberou ele voar naquele dia. Foi uma das poucas pessoas que tiveram esse privilégio. Então, o cara tinha muita influência, dinheiro, casas e tudo mais. E aí vai contando o desenrolar da história dele. Por fim, quando ele morre, não foi ninguém no enterro dele. Ninguém. Tudo que ele conseguiu na vida dele foi todo ao contrário da integridade que a gente fala aqui, né? Ele praticou na vida dele, todo o oposto disso. E as pessoas não queriam nem retirar o corpo dele do necrotério. O rapaz do necrotério, uma pessoa X lá, que era de contato dele, ligou para o necrotério e falou: Ah, eu queria identificar onde que vai ser o velório e tal. Ele falou: Nossa, ainda bem que você ligou, porque ninguém quer retirar esse corpo. Aí ele falou: Tá, eu retiro, mas também não foi no enterro. Então não tinha ninguém. Um cara que, quando fez uma festa de 50 anos, só tinha celebridades e pessoas, né, com dinheiro, ricos, amigos e tudo mais. E realmente no dia do velório ninguém estava lá por ele. Então, qual que é a vida que vale a pena viver, né? Quais são realmente os princípios e os valores que vão guiar a nossa vida, porque também vai ser presente nesse final, né? Que a gente pode ter o merecimento de ter um final tranquilo ou não. É verdade, né, Paty? Que fique uma reflexão. Você está criando a vida que você quer? Está fazendo parte dos oradores, os oradores, É, quem você quer que ore, né? Que fale sobre você? São coisas para a gente refletir, até para que a gente possa criar algumas metas, algumas atitudes que venham de encontro com aquilo que a gente deseja. Muito bom. Vamos então aqui na 119, continuando. O que significa comece com o objetivo em mente? Se você participou seriamente dessa experiência de visualização, tocou por um momento em seus valores mais profundos e fundamentais. Estabeleceu um contato breve com o sistema íntimo que o guia no centro do seu círculo de influência. Medite sobre as palavras de Joseph Addison. Quando olho para as tumbas dos grandes homens, qualquer resquício de sentimento de inveja morre dentro de mim. Quando leio os epifácios, os epitáfios dos magníficos, todos os desejos desordenados desaparecem. Quando me deparo com o sofrimento do país, dos pais, em um túmulo, meu coração se desmancha de compaixão. Quando vejo a tumba dos próprios pais, lembro do quanto é vão chorarmos por aqueles a quem logo seguiremos. Quando vejo reis colocados ao lado daqueles que os depuseram, quando medito sobre os espíritos antagônicos enterrados lado a lado, ou os homens sagrados que dividiram o mundo com suas discussões e contendas, medito cheio de dor e surpresa sobre a pequenez das disputas, facções e debates da humanidade. Quando leio as variadas datas dos túmulos, algumas recentes, outras de 600 anos atrás, penso no grande dia no qual seremos todos contemporâneos e faremos nossa aparição conjunta.
Apesar de o hábito 2 se aplicar a múltiplas circunstâncias e níveis de vida, a aplicação mais importante de comece com o objetivo em mente é iniciar com a imagem, o quadro ou paradigma do final de sua vida, como quadro de referência ou critério a partir do qual o resto será examinado. Cada momento de sua vida, o comportamento de hoje, amanhã, da semana que vem ou mês que vem, pode ser analisado dentro do contexto geral daquilo que realmente é mais importante para você. Ao manter este objetivo claro em mente, você pode ficar certo de que qualquer coisa feita em um dia determinado não viola o critério que você definiu como tendo importância suprema e de que cada dia de sua vida contribui de modo significativo para a visão que você tem de sua vida como um todo. Começar com o objetivo em mente significa começar tendo uma compreensão clara do destino. Significa saber para onde você está seguindo, de modo a compreender melhor onde está agora e dar os passos sempre na direção correta. É incrivelmente fácil ser pego pela ilusão da atividade, na correria da vida e trabalhar cada vez mais para subir a escada do sucesso, só para descobrir que a escada estava apoiada na parede errada. É possível viver ocupado, muito ocupado, sem ser muito eficaz. Com frequência, as pessoas conquistam vitórias que se mostram vazias, sucessos que chegam com o sacrifício daquilo que repentinamente percebem ser muito mais valioso para elas. Pessoas de todos os ramos, médicos, intelectuais, atores, políticos, homens de negócios, atletas e encanadores, frequentemente batalham para aumentar sua renda, conseguir reconhecimento ou capacidade profissional, apenas para descobrir que a ânsia de atingir a meta estabelecida cegou para as coisas que realmente importam e que foram deixadas no meio do caminho. Como a nossa vida muda quando realmente sabemos o que no fundo é mais importante para nós e mantemos isso fresco na mente, conseguindo fazer e ser diariamente aquilo que realmente importa. Se a escada não estiver apoiada na parede certa, cada passo dado só nos levará mais depressa para o lugar errado. Podemos viver correndo, ser até muito eficientes, mas só seremos verdadeiramente eficazes quando tivermos um objetivo em mente. Se você analisar cuidadosamente o que deseja ouvir nos discursos de seu funeral, vai descobrir a sua definição de sucesso. Ela pode ser muito diferente do que você imagina ter em mente. Talvez fama, reconhecimento, dinheiro e algumas outras coisas pelas quais lutamos tanto, nem sequer façam parte da parede correta. Quando se começa com o objetivo em mente, ganha-se uma perspectiva diferente. Um homem perguntou a outro depois da morte de um amigo comum: quanto ele deixou? E o interlocutor respondeu: ele deixou tudo. Aqui me faz pensar da importância da gente ter um lugar para estar. E o que nós vamos fazer, que esforços vamos empreender para estar naquele lugar. E o que vai custar para chegar neste lugar. Do que nós vamos abrir mão, daquilo que a gente é inegociável, daquilo que a gente se dispõe a fazer uma pequena alteração, coisas que a gente vai cancelar e vai deixar totalmente fora do nosso caminho para atingir aquilo que a gente gostaria. Essa semana que passou, Paty, eu fiz uma ação com um grupo de pessoas, onde nós fizemos um pensamento sobre o eu do futuro. E escrevemos uma carta para esse eu do futuro. Mas não uma carta de conquistas que eu quero ter, mas de agradecimento de tudo que a gente conquistou. Então, fazendo, poxa, cara, que legal, você atingiu seus objetivos, a casa que você queria comprar para os seus pais, você comprou, manifestando tudo aquilo que gostaria de estar agradecendo em determinado momento da vida.
E depois que eles escreveram essa carta, eles me entregaram, porque ao fim de um ciclo de atividades, eu vou mandar essa carta pelo correio para eles. E eles vão comparar se o dia em que eles escreveram a carta para o dia do recebimento, o que foi que mudou. E uma coisa é importante nesse processo: não adianta só nós queremos pensar sobre quais pessoas que nós queremos, vamos querer no nosso enterro, no nosso velório, e o significado delas, mas o que é que nós vamos fazer para que essas pessoas estejam lá e que elas tenham falado A, B, C sobre nós. Então eu conversei com os participantes o que eles fariam naquela semana que os aproximasse daquela pessoa do eu do futuro. E cada um deles elegeu. E nós tivemos um segundo encontro. E eu trabalho muito, e é importante a gente não esquecer de evidências, porque falar que a gente fez, todos nós conseguimos, mas mostrar de fato o feito Uhum. é diferente. E eles trouxeram fotos que eles tiraram. Então, uma pessoa queria se dedicar mais ao estudo, porque não está indo bem. Tirou fotos estudando, tirou foto da lousa que a pessoa esteve. Então, eu falto muito. E isso está impactando no meu desenvolvimento. Tirou foto dos quadros, da lousa, do quadro branco, mostrando que ele esteve naquela aula. Isso é fundamental quando a gente deseja uma transformação pessoal, como esse livro ele nos leva, né? E o porquê o objetivo em mente? Porque quando você pensa na pessoa que você deseja ser e você já agradece pelas suas conquistas da pessoa que você quer ser, você criou o objetivo. E quando você visualiza, esse objetivo está na sua mente. E é mais fácil você persegui-lo, porque você imaginou, você se viu, você comemorou, você viu as sensações que você teve, as emoções que afloraram. Então você criou isso já existe. E agora você vai dar a condição daquilo que você imaginou, que você criou, acontecer, que é o que o Stefano fala. Não adianta você querer, mas você não gerar ações. O ser proativo não é o fazer, mas é o que você vai, durante o processo, atingir o que você queria. Foi isso que ficou de forte para mim, Paty. Sim, é bastante sobre postura, né? E ter esse objetivo em mente, colocando essa limitação, né? Porque nosso tempo, nossa energia, nossos recursos, eles são limitados. E às vezes a gente acha que não, que a gente pode fazer tudo, como ele fala aqui, que é possível viver ocupado e muito ocupado sem ser muito eficaz. Então, dentro da limitação que a gente tem como ser humano, nosso corpo é limitado, nossa energia é limitada, né? A gente não vai durar aí 200 anos, a gente tem um prazo aqui na Terra para onde está indo essa nossa energia. E quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa dessa forma, acho que fica mais fácil, fica mais claro a gente entender o que que importa de verdade, né? E falar não para algumas coisas que é difícil, mas para a gente focar no que vai trazer o resultado que a gente precisa e que a gente quer, né? Então, continuando aqui na página 121, todas as coisas são criadas duas vezes. Comece com o objetivo em mente, se baseia no princípio de que todas as coisas são criadas duas vezes. Há uma criação mental ou inicial e uma criação física ou segunda criação em todas as coisas. Pegue, por exemplo, a construção de uma casa. Você a cria detalhe por detalhe antes mesmo de martelar o primeiro prego. Tente ter uma noção bem clara do tipo de residência que deseja. Se deseja uma casa voltada para a família, decide colocar uma sala íntima no lugar natural de uma sala de visitas e prevê um pátio externo para as crianças brincarem e portas corrediças. Trabalhe com ideias, trabalhe com a mente, até ter uma imagem clara do que deseja construir. Depois, você transforma tudo isso em uma planta e começa a planejar a construção. Tudo isso se faz antes de tocar o solo. Caso contrário, na segunda criação, a criação física, você precisará gastar uma fortuna para fazer modificações, o que dobrará o preço da casa. A regra do carpinteiro é: meça duas vezes, corte uma.
Você precisa ter certeza de que a planta, que é a primeira criação, é realmente o que deseja e que pensou em todos os detalhes. Depois, transforma aquilo em algo feito de tijolo e cimento. Diariamente, você comparece ao local da obra e abre a planta para dar as instruções para aquele dia. Você começa com o objetivo em mente. Vamos pensar em outro exemplo do mundo dos negócios. Se você pretende ter uma empresa bem-sucedida, defina claramente o que está tentando conseguir. Reflita cuidadosamente sobre o produto ou serviço que quer oferecer, em termos de mercado-alvo, e depois organize os elementos: finanças, pesquisa, desenvolvimento, operações, marketing, pessoal, instalações físicas e assim por diante, para atingir o objetivo. Sua capacidade de começar com o objetivo em mente com frequência determina se você é ou não capaz de criar uma empresa bem-sucedida. Muitos fracassos empresariais começam na primeira criação, com problemas como falta de capital suficiente, falta de compreensão do mercado ou de um planejamento adequado. O mesmo vale para a educação dos filhos. Se deseja criar filhos responsáveis, disciplinados, precisa ter esse objetivo claro em mente ao se relacionar diariamente com eles. Você não pode adotar comportamentos em relação a eles que diminuam neles o amor próprio ou a autodisciplina. Em graus variados, as pessoas usam esse princípio em diversos setores da vida. Antes de viajar, você determina o destino e a melhor rota. Antes de plantar um jardim, faz um plano mental ou coloca no papel. As pessoas escrevem seus discursos, estudam a topografia do quintal antes de aterrar uma parte, desenham as roupas que desejam antes de cortar e costurar. À medida que compreendemos o princípio das duas criações e aceitamos a responsabilidade por ambas, agimos na parte interna e aumentamos os limites do nosso círculo de influência. Se não operarmos em harmonia com esse princípio, nem assumirmos o controle da primeira criação, diminuiremos tais limites. Então, aqui acho que o texto ficou bem claro, né? Ele fazendo essa explicação. Tudo que a gente precisa, antes de colocar, para que se a gente quiser ter sucesso, tudo que a gente precisa antes de colocar a mão na massa é realmente criar na nossa mente. Isso numa mudança que a gente vai fazer, ou na materialização de algo físico. Então, ele fala para a gente sonhar grande, mas agir no micro, né? Ali no dia a dia. Então, eu quero um filho disciplinado e responsável. Eu não posso esperar ele ter 20 anos para começar a conduzi-lo nesse caminho. Então, desde que ele nasce, eu tenho que ir todos os dias levando para que o resultado seja esse. Não, é a mesma coisa a empresa, né? Então, depois que a empresa já estiver rodando, aí eu vou começar a pensar na forma que eu quero que ela haja. Não, porque daí uma cultura já foi estabelecida e é muito mais fácil, muito mais difícil, na verdade, de mudar essa cultura. Também um pouco do que a gente estava conversando antes, né, Rê? De quando a gente tem uma crença e que é difícil a gente alterá-la quando ela já está enraizada, quando a gente já pensa de um jeito, já teve resultado com aquilo, com esse tipo de pensamento, e de repente você precisa mudar. Então, quando a gente já tem essa estrutura fundamentada, é mais fácil para a gente colocar a mão na massa quando precisa. Perfeito, Paty. Não tem nem comentários da minha parte. Então, vamos para o próximo aqui na página 122. Por planejamento ou omissão. Por princípio, todas as coisas são criadas duas vezes, mas nem todas as primeiras criações acontecem por vontade consciente. Em nossas vidas pessoais, se não aprimorarmos a autoconsciência e nos tornarmos responsáveis pelas primeiras criações, transferiremos a outras pessoas fora do nosso círculo de influência o poder e as condições para determinar grande parte de nossas vidas por pura omissão. Vivemos de modo reativo os papéis designados para nós pela família, companheiros de trabalho, agendas alheias e pressões das circunstâncias. Esses papéis se originaram em nossa infância, nosso treinamento e nosso condicionamento. Esses papéis vêm de pessoas, não de princípios. Eles se apoiam em nossas maiores fraquezas, em nossa profunda tendência para depender dos outros e em nossa necessidade de aceitação, amor, de sentir. É isso mesmo, de aceitação, de amor, de sentir que somos importantes, queridos e valorizados. Quer tenhamos noção disso ou não, quer controlemos isso ou não, existe uma primeira criação em todos os setores de nossas vidas. Somos a segunda criação de nosso planejamento proativo, ou então a segunda criação das receitas dos outros, ou das circunstâncias, ou dos hábitos passados. Os dons exclusivamente humanos, como a autoconsciência, a imaginação e a consciência, nos permitem observar as primeiras criações
e nos possibilitam assumir o controle de nossa própria criação mental, escrevendo nosso próprio papel. Em outras palavras, o hábito 1 diz: você é o criador. O hábito 2 é a primeira criação. Então, uma continuidade interessante, como a gente também já tinha comentado, ele escolhe começar aqui os 7 hábitos, né? Com o primeiro, com seja proativo e depois comece com o objetivo em mente. E a gente até comentou que geralmente, quando a gente vai iniciar alguma coisa, precisa ter o objetivo primeiro. Então, aqui ele traz um passo anterior e aqui ele explica por quê, né? Então, no primeiro passo, ele já nos coloca nessa mentalidade de responsabilidade. Então, você é o criador. Inclusive, aqui no desafio, ele nos coloca também esse item. Então, você vai se responsabilizar por 30 dias por tudo que acontecer com você. Você tem que analisar qual que é o seu círculo de influência, de preocupação, e você precisa agir ou não agir, mas qual que é a postura que você vai ter. Então, coloca a gente como centro realmente das ações. E aí, no hábito 2, agora ele vai nos mostrar como começar a criar ou co-criar, né, dentro da interdependência que a gente tem com as pessoas, aquilo que a gente quer. Então, o caminho que ele traça é um caminho, acredito que de muito respeito com o nosso processo de transformação, nesse sentido de que não é, hoje é segunda-feira, vamos mudar a vida inteira, esquece tudo que você já foi até hoje, desapega dessas pessoas que você convive, elas não vão te levar para um próximo passo, para um próximo nível, que muitas pessoas pregam, né? Muitos mentores pregam essas mudanças radicais que não são sustentáveis, que não é o nosso objetivo, não era o objetivo do autor, não é o objetivo da Iluminari, a gente sempre fala em transformações sustentáveis, né? Mudanças sustentáveis ao longo do tempo. E acredito que agora vai começar a ficar ainda mais claro quando ele respeitou o processo. A gente passou 100 páginas aprendendo como que a gente se responsabiliza pelos nossos próprios pensamentos e ações e postura. E agora temos um longo caminho pela frente, aprendendo a criar e colocar a mão na massa. Então, é um processo muito bonito, né? E muito, eu percebo muito respeito dele por quem a gente é. Ele não chega falando, olha, você está todo errado, mude todos os seus hábitos e daqui para frente é assim que você tem que agir. Então, ele vai respeitando que a gente tem um processo a seguir e um tempo do luto, como a gente vinha falando, para fazer essa mudança, essa transformação poderosa, realmente, como ele diz aqui no começo, né? Lições poderosas para a transformação pessoal. Então, isso ficou bem forte para mim nesse comecinho do hábito 2. E Sim, você, Rê? e eu senti assim que a palavra que eu diria desse momento por planejamento ou missão é a autorresponsabilidade. É muito fácil a gente olhar para quem nós somos e quem nos orientou uma série de coisas e responsabilizá-los pelo nosso insucesso. Raras são as pessoas que olham para trás e falam assim: olha, eu sou o que eu sou por conta de coisas boas que aconteceu no passado. Então, assim, olhar para trás e falar que tudo que aconteceu com você hoje, de positivo ou negativo, foi por causa daquela situação acontecida, existem impactos de fato. Né? Quando ele coloca assim, você é o criador lá no anterior, agora você é a primeira criação. Então, ok que você sofreu impactos que não é determinismo, mas lembre-se que está em suas mãos fazer como você deseja. Então, aquela vida que você criou, se prepare para ela, se organize para ela, experiencie, pratique para ela e não fique esperando que alguém lhe diga, pegue na sua mão e te conduza. Não fique esperando, vai experienciar, né? Vai fazer a sua história, porque durante um tempo a gente conta a história de alguém. Verdade. Já contando a história de alguém, por isso que ele fala, né? Esses papéis vêm de pessoas, não de princípios. Mas tem um momento em que a gente assume as rédeas. E esse é o momento mais importante que eu vejo. E eu avalio esse momento quando a gente leu sobre os princípios, no começo do livro, né? Que ele falava ter uma vida a partir dos princípios.
Se você trabalhar a partir deles, você vai visualizar com maior clareza o objetivo que você quer alcançar. Vai ficar mais, a mente vai ficar mais clara, né? Com esse objetivo mais claro. E você se sente mais fortalecido para fazer o que precisa ser feito para chegar lá onde você quer, na vida que você deseja. Seria isso, Paty, do que eu ouvi você falar, né? E me trouxe essas reflexões. Então, agora é hora de você que está participando aqui conosco, hoje ou um dia que você verá esse vídeo aqui, que você possa refletir e colocar quais foram as seus maiores insights, porque quando a gente escreve e alguém lê, a gente cria a oportunidade do crescimento do outro e o nosso crescimento. Então, vai ser um prazer para a gente poder acompanhar a sua evolução, como a gente está observando a evolução uma da outra nesse Sim. processo de estudo do livro, né? E fazer esse exercício também, né, Rê? Por mais desafiador que seja, acredito que é bem interessante voltar aqui um pouquinho, ouvir novamente o comecinho, e pensar realmente quem seriam essas pessoas, o que de repente elas estariam falando, de É. positivo, o que que tem de positivo para falar, o bem que você trouxe para a vida dessas pessoas, porque muitas vezes a gente vive focado, né? A sociedade traz a nossa cultura do momento é muito nós, o centro, né? Nós na rede social, nossa vida é tão interessante que a gente tem que postar todo o tempo para todo mundo saber o que a gente está comendo, o que a gente está fazendo. Mas e os outros, né? Qual será o impacto que a gente vem tendo na vida das outras pessoas? Como será que as pessoas enxergam de fora? E de repente nem esperar para esse momento, às vezes até mandar uma mensagem mesmo hoje para algumas pessoas que sejam de sua confiança, perguntando, né, qual que é o impacto que eu venho gerando na sua vida, o que que de positivo eu já te trouxe, o que que você acredita que eu posso contribuir um pouco mais, que é bem interessante de tempos em tempos a gente fazer essa reflexão. Há um mês atrás, mais ou menos, uma amiga minha fez isso, inclusive, eu achei bem interessante, porque você se coloca num lugar tão vulnerável, né, de humildade, de realmente ouvir o que que precisa melhorar, o que que tem de bom. E é tão gostoso a gente elogiar, e eu falo, não, eu falei, nossa, uma pessoa que eu conheço há 15 anos, e de repente não tive essa oportunidade de parar e elogiar dessa forma, né? Então é bem gostoso para as duas partes esse exercício. Então fica a dica de um desafio para que a gente não espere chegar até o limite das A nossas gente não forças. espere morrer, estar no nosso velório, que a gente possa Exatamente, construir o que a gente quer ouvir lá no velório todos os dias, né? exatamente. Adorei essa atividade, eu vou fazer, Paty. Depois eu vou contar o que aconteceu. Eu vou fazer isso. Bem Gostei. interessante. Então, como a Regina falou, comente aqui, coloque seus comentários, participe dessa comunidade, aproveite esse espaço aberto e traga para a gente também as suas contribuições. Até o Então, próximo vídeo. até o próximo café.